Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das Tintas Luxor espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das Tintas Luxor. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. A partir de agora, você acompanha na 105 FM o programa Jornal Potiguar Notícias. Olá, tudo bem? Está no ar mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias, agradecendo e abraçando a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira. Muitíssimo obrigado, um abraço muito forte a você que nos acompanha pela PNTV e pelo portal Potiguar Notícias. O nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Geramos o nosso programa aqui da PNTV, a TV digital do portal Potiguar Notícias, mas estamos também pela TV Web em Macaíbas, estamos pela 91.9, a Sintonia do Bem para 100 municípios do estado do Rio Grande do Norte. Alô, você que nos acompanha pela 105 FM, um abraço muito forte a você que nos acompanha em Ceará Mirim, Pureza, Poço Branco, muito obrigado a você que nos acompanha em Felipe Guerra pela FM Liberdade. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pela FM Flores, FM Executivo, FM São Gonçalo, FM Zona Norte, FM Liberdade, Asas da Esperança, alô Mossoró, receba o nosso abraço, Mossoró, muito obrigado por estar conosco. A terra de Santa Rita de Cássia, receba o nosso abraço através justamente através da Santa Rita FM em Santa Cruz, Rádio Seridó, 93.9, Carnaúba dos Dantas. Essa rádio entra inclusive nos municípios da Paraíba, Picuí, Nova Palmeira, Nova Floresta. Muitíssimo obrigado você que nos acompanha em Carnaúba dos Dantas e todas aquelas cidades maravilhosas do Seridó. Pontal FM, alô Bahia Famosa, Princesa FM, São Bento do Trairi, receba o nosso abraço, Curimataú em Nova Cruz. Rádio Pureza Web, muito obrigado por estar conosco. Muitíssimo obrigado a vocês que nos acompanham em todo o Rio Grande do Norte. Você já sabe, para ficar bem informado, é acessar www.potiguarnoticias.com.br. A gente começa sempre o nosso programa
trazendo para você as principais notícias do portal do Rio Grande do Norte, os principais destaques do portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. Mandar um abraço para Parnamirim, Tuti em Parnamirim, nos acompanhando, muitíssimo obrigado. Olha, vocês aqui, quem nos acompanha pela live do Pinto Júnior, vai perceber que a gente tem várias, que a live do Pinto Júnior acompanha apenas o apresentador. Você que quer ouvir os áudios, as entrevistas do programa, deve acessar Potiguar Notícias e lá na PNTV estamos ao vivo. No programa de hoje nós vamos conversar, ouvir a coluna Fé e Cidadania com Padre Murilo de Paiva. Também teremos a apresentação, uma fala aqui da escritora Michele Paulista. Michele Paulista é apresentadora do PNTV Literatura e é professora com doutorado na área de literatura do Rio Grande do Norte. E durante esse período de pandemia, ela está fazendo vídeos declamando poesias, a poesia da literatura clássica do Rio Grande do Norte, do Brasil, tá certo? Do Rio Grande do Norte, eu lembro aqui de um vídeo que ela publicou de Lívia Oliveira, e aí também literatura, poesias a nível mundial, como Fernando Pessoa, que é português, né? Ela também trouxe Carlos Drummond de Andrade, enfim, uma série de vídeos que a Michele Paulista está publicando nesse tempo de pandemia, dentro daquela orientação de que a arte, a cultura pode nos ajudar nesse tempo de isolamento. Então você vai ouvir a palavra de Michele Paulista no programa de hoje. Meus caros, você que nos acompanha aqui sabe que a gente costumeiramente foca muito nessa questão do autocuidado, de nos protegermos. Estava eu aqui chego e saio de máscaras, e toda a equipe aqui do Potiguar Notícias fica aqui a 4 metros de Itapuã Costa, que está operando o som e o áudio, mas ele de máscara, e tiro somente na hora de fazer aqui a gravação. Então veja vocês que a gente sempre tem focado nisso, mas nós em nenhum momento separamos essa questão da questão da economia. Essas duas coisas precisam ser pensadas ao mesmo tempo. E nós estamos sempre abrindo espaço para os empreendedores, para ver como é que você que é empreendedor, sobreviver, atravessar esse tempo de pandemia. E hoje nós vamos conversar com a consultora executiva Tatiane Marques. Ela traz aqui algumas dicas, algumas informações sobre um trabalho que ela vai desenvolver a nível online, no sentido de orientar, de buscar ferramentas para as pessoas atravessarem, as pessoas que são empreendedoras, atravessarem esse período de pandemia. Nós teremos no programa de hoje também a participação do professor Jerônimo Freire. Jerônimo Freire sempre conversa conosco aqui, ele é professor, pesquisador, escritor, sobre escola sustentável, como tornar as escolas um ambiente mais agradável, como tornar as escolas um ambiente sustentável, como é que você pode contribuir com a ecologia ao mesmo tempo com que você se educa. Isso deveria ser a mesma coisa, né? Pois bem, essa é a bandeira do professor, educação e defesa da ecologia, do meio ambiente, deveria ser a mesma coisa, não é verdade? Então, ele vai trazer essa fala hoje aqui no programa Jornal Potiguar Notícias. Nós também teremos a fala do professor, do deputado Hermano Moraes, que faz uma homenagem ao imortal da Academia de Letras do Rio Grande do Norte, uma homenagem a Ivan Lira, tornando cidadão potiguar. Ele é de Cuité, na Paraíba, uma cidade aqui do Curimataú paraibano, vizinho à Paraíba, mas ele faz uma carreira profissional aqui no Rio Grande do Norte e foi merecedor do título de cidadão potiguar. Tudo isso no programa de hoje. Você que está acostumado a nos acompanhar, você sabe que a gente traz primeiro os destaques do portal de notícias do Rio Grande do Norte. Avanço da Covid na Amazônia derruba a tese de que calor mata coronavírus. Olha, pessoal, sobretudo daquelas pessoas que não defendem o isolamento social, ela dizia, não, aqui no Nordeste não vai ter problema não, que o vírus não gosta de calor. O vírus gosta da Europa, que é fria, não gosta do Nordeste não. Pois bem, a Amazônia ainda é mais quente do que o Nordeste, tem um calor muito específico da Amazônia e a Covid avança
na Amazônia, né? Manaus é uma cidade muito adensada e você percebe que lá o prefeito está desesperado. O prefeito é o Arthur Vigílio, né? Foi senador pelo PSDB durante o governo Lula, ele combatia muito o presidente Lula. Hoje ele é prefeito lá, continua no PSDB e está pedindo ajuda até internacional, porque a ajuda do presidente da República demorou chegar lá, segundo ele. O lockdown impedirá interiorização da Covid-19 no Rio de Janeiro, diz secretário da Fiocruz. Olha, o lockdown é aquele fechamento total, né? Nós temos mania no Brasil de usar a língua inglesa. Bom, o lockdown já está acontecendo, inclusive em estados do Nordeste. Por exemplo, o estado do Ceará e o estado do Maranhão. Já tem lockdown, fechamento total, para que não chegue às comunidades, para que não chegue à interiorização. E o prefeito e o governador do Rio de Janeiro estão lá fazendo esse fechamento da cidade, obrigando que as pessoas não circulem. Primeiro, obriga a usar máscaras. Segundo, assim como aqui no Rio Grande do Norte também já é obrigado. Você aqui no Rio Grande do Norte, em Parnamirim, em Natal, você não pode entrar numa padaria sem estar usando máscaras. Os colaboradores das empresas já estão orientados a chegar lá e pedir para as pessoas: olha, o senhor está sem máscara, não pode entrar de máscara. A senhora está sem máscara, não pode entrar de máscara. Está tendo toda essa orientação na porta do supermercado. Tem essa orientação também para que as pessoas usem o tempo todo máscara. E aí o grande desafio é esse, o vírus não ser interiorizado. No caso de São Paulo, já foi interiorizado. Hoje pela madrugada eu vi algumas reportagens onde grande parte das cidades do interior de São Paulo o vírus já chegou, né? Já chegou a grande parte. E o que se coloca é o seguinte, é que os municípios menores, eles não têm um hospital com leitos suficiente de respiradores. E quando as pessoas pedem o máximo possível, quando as autoridades de saúde pedem para que o isolamento social aconteça de forma radical o máximo possível, é porque quando chegar o pico da doença, muita gente adoecendo ao mesmo tempo, o médico vai ter que escolher quem vive e quem morre, porque não tem leite suficiente para todo mundo. Isso aconteceu na Europa, isso aconteceu nos Estados Unidos e pode acontecer aqui se a gente não tiver uma forte adesão ao isolamento social. Até o Roberto Carlos, em sua live, ele já aderiu a essa questão pediu para sermos radicais nessa questão do isolamento social. O Roberto Carlos não costuma se meter em nada, mas nesse caso ele se meteu. Ele disse que tinha que ter opinião e que não deveria cumprimentar as pessoas com toque, deveria ser com gesto de longe. Ele pediu isso. Então, está seguindo o que pede a Organização Mundial de Saúde, as pessoas que entendem de saúde. E nós vemos uma dificuldade muito grande, porque esse vírus, ele ataca a saúde das pessoas e obriga as pessoas a ficar em casa. Mas nós sabemos que o brasileiro não tem poupança e sabemos que temos uma desigualdade social muito grande. E as pessoas que têm estabilidade, que continuam recebendo seus salários, podem ficar em casa. Mas a maioria das pessoas não tem essa estabilidade, seja pequenos comerciantes, seja as pessoas da informalidade, e as pessoas desempregadas. Nós já tínhamos coisa de 15 mil, aproximadamente 15 milhões de desempregados. Então você imagine que situação, né? Você imagine que situação a gente passa a viver, né? Além de queda coice, como dizemos popularmente, né? Além de termos a dificuldade em relação a não poder sair de casa, a não ter um emprego, agora não poder sair nem para procurar um emprego, até porque as lojas estão fechadas, as empresas estão fechando, as empresas estão demitindo, não estão contratando.
Então é um momento de muita gravidade. Você que nos acompanha sabe que a gente também, de segunda a sexta-feira, traz aqui a coluna Fé e Cidadania do Padre Murilo de Paiva. É ele que nós vamos chamar agora. Alô, Padre Murilo, o que o senhor preparou para o programa de hoje? A palavra é sua. Olá, estamos chegando, como vamos, a você que acompanha o Potiguar Notícias. Que beleza! Esses dias a gente estava refletindo sobre o movimento, a ação dos primeiros cristãos, os primeiros 10, 15 anos do cristianismo. Todo o trabalho em volta de Antioquia da Psídia. Mas hoje o Evangelho nos traz uma frase que é para nós fundamental nesse momento. Não se perturbe o vosso coração. Aliás, é o versículo 1 do capítulo 14. O ambiente é um ambiente de tristeza, de despedida. No final da ceia, os discípulos ficam tristes e Jesus então percebe a tristeza deles, mas quer animá-los, quer torná-los ativos e altivos no processo, porque o que vem adiante é muito. Então, é preciso então fazer uma motivação especial, que é o que nós estamos precisando. Estamos precisando de uma motivação especial. E a pergunta que subjaz a tudo isso é: o que é ser cristão? Isto vale para aquele contexto de ontem, lá em que os cristãos conviviam com o próprio Jesus, diretamente, fisicamente, pessoalmente, vale para hoje e vale para amanhã. Nós podemos dizer, a partir do texto, porque o texto vai fechar esse ciclo pedagógico com aquela resposta de Jesus. Olha, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. O que é ser cristão? Ser cristão, em primeiro lugar, é descobrir que Jesus é o caminho. Nele nós caminhamos, a humanidade caminha, o ser humano é um ser a caminho. Então, escutar esse convite e caminhar, e avançar, para não se deter simplesmente na hora presente, mas viver a hora presente numa perspectiva que a gente pode dizer cheia, maiúscula. Ser cristão, em segundo lugar, é encontrar em Cristo a verdade que liberta, a verdade a partir de Jesus é descobrir Deus na raiz e no extremo do amor. E terceira resposta, muito bonita: o que é ser cristão? É encontrar em Cristo a vida, na dureza desta realidade, crer para valer que Ele está presente. Então, eu desejo que cada um de nós, frente a todas as dificuldades da vida, nós todos possamos ter esta disposição para caminhar. O caminho é de luta. Ter esta disposição para a verdade que devemos excluir a mentira. Muitos se sustentam na mentira. E, por fim, encontrar em Jesus o sentido principal da nossa vida. Por hoje é só, Pito Júnior. Um grande abraço e até a próxima, se o bom Deus... Muitíssimo obrigado, Padre Murilo de Paiva, pela sua participação. Mais um destaque no Portal de Notícias, do Rio Grande do Norte. Oposição quer prorrogar o pagamento do auxílio emergencial por até 1 ano. Olha, gente, o que está sendo colocado no Brasil e no mundo, principalmente aqui no Brasil, onde o Covid chegou depois que chegou à Europa, é que aqui o pico, diferente do que os mais otimistas pensavam, a gente ia chegar ao pico agora em maio, e em junho a gente já ia ter um alívio, em julho já começaríamos a buscar uma certa normalidade, que é o que a China busca hoje, mas o fato é que a gente não atingiu o pico ainda. Nós, aqui no Brasil, ainda estamos piorando no mês de maio, e as autoridades estão dizendo que vamos continuar piorando no mês de junho. Quer dizer,
nós não sabemos ainda se atingiremos o pico em junho ou em julho. E isso significa que a normalidade volta lá para agosto. Então, isso significa também que as pessoas vão ficar cada vez mais confinadas e necessitadas e que as empresas vão ter cada vez mais que demitir, cada vez mais muitas vão quebrar, muitas já estão quebrando. Aqueles restaurantes que se adaptaram ao delivery, que estão se adaptando ao delivery, eles estão ganhando uma sobrevida. Aqueles que não tinham essa expertise, que dependia da venda de balcão, da venda de mesas, da venda do seu espaço, e que não tem um delivery ou que não tem aquele serviço de marmitaria, esses estão sofrendo muito. O pessoal de bares, então, os artistas, enfim, a economia criativa, o turismo, esses estão sofrendo de uma forma terrível. Vocês viram aqui, nós somos uma cidade turística, que temos muitos leitos na via costeira, isso que inveja, inclusive, todo o Nordeste, porque talvez nós sejamos aqui a melhor rede de hotéis do Nordeste. Pois bem, está fechado. Mossoró fechou as portas depois de dezenas de anos de funcionamento. Quem não foi ao Termas e não gostou? Pois bem, esse hotel não existe mais. Então vejam vocês que e lá foram 200 empregos. Você observar, por exemplo, só no transporte coletivo, na modalidade ônibus, quase 1.000 famílias, 1.000 trabalhadores já foram desempregados, já foram dispensados. Aí você fica imaginando ainda dentro desse segmento, os intermunicipais, os interbairros, as vans de lotações, os táxis, o Uber, o mototáxi, enfim, toda essa cadeia está sofrendo de forma desesperadora. Caiu, inclusive, em alguns desses segmentos com quem eu conversei, como, por exemplo, a Stomp, que são os intermunicipais, caiu 70%, ou seja, antes tinha 10 passageiros, hoje tem 3, onde tinha 10, hoje tem 3 passageiros. Então era um setor que, na linguagem do empresário Marcelo Passos, que é da empresa Nossa Senhora da Conceição, que opera em Natal, já estava problema. O que é que ele quer dizer com isso? Esse setor já sofria uma dificuldade antes do Covid. Com o Covid, então, veio uma grande pancada, né, neste segmento. Veio para todos os segmentos, mas nestes segmentos que eu citei aqui, são talvez os segmentos que mais sofrem neste momento de coronavírus, nesse momento de pandemia. Então, quem é que pode emitir moeda? Quem é que pode ter algum recurso nessa época? Somente o governo federal. Os governos dos estados, as prefeituras, têm uma limitação tanto constitucional quanto orçamentária. Por que você está dizendo isso, Pinto Júnior? Olha, porque eu acompanho através da Federação dos Municípios há 2 décadas esse debate. Tem a ver com a arrecadação. Mas como assim? Olha, o 65% da arrecadação dos impostos de todas as riquezas do Brasil, das riquezas oriundas da arrecadação, da tributação. Os estados ficam com mais ou menos 25% e os municípios com mais ou menos 15%. Então, veja, quem tem 15% é diferente de quem tem 25% e é muito 25% da riqueza. Então, quem pode nos acudir nesse momento, quem pode, sobretudo, ter uma política de apoio às empresas para evitar o desemprego e também um apoio às famílias que estão desempregadas, que estão em vulnerabilidade, é justamente a União. Só temos que contar com a União, não tem outro jeito. E é nesse sentido que a oposição no Congresso Nacional está sugerindo aí que o pagamento do auxílio emergencial possa ser prorrogado até por 1 ano. Ou seja, por quê? Porque nós já sabemos que 3 meses será insuficiente, como já foi decidido. Por que, Pinto Júnior, será insuficiente? Porque
parcela. A gente está em maio, que não atingimos o pico da contaminação. Então, nós vamos para da contaminação. E aí, após contaminação, ainda tem um período, após pico, aí entraremos em um outro momento, que é o momento, não é, de relaxamento das regras de isolamento social, de buscarmos mais a aposta na abertura de empresas em maior circulação, em maior aumento de consumo, e isso não acontece de uma hora para outra, isso não acontece dentro de um mês, dentro de 2 meses, isso vai ser de forma gradativa, porque também ninguém vai ser doido de abrir, ou irresponsável, de abrir de uma vez, porque outros países já fizeram isso. Não pode parar. E com mais vidas ceifadas, com mais prejuízo econômico, o que se venha a ocorrer. E algo parecido com isso que eu estou descrevendo aconteceu na Grã-Bretanha, né? Na Grã-Bretanha aconteceu isso, na Inglaterra. E depois o ministro Boris teve que voltar atrás, inclusive foi contaminado pelo Covid e teve que refazer a sua fala, mas isso trouxe um custo muito grande, tanto para o Estado, que teve que dispor de mais leitos, de investir mais na recuperação, mas como também mais sofrimento para a população. E não melhorou em nada a economia. Então, esse é um desafio grande que se tem hoje. É preciso tratar essa questão com muita seriedade. Primeiro, porque envolve o emprego, o ganho. Então não dá para fazer populismo com isso e ficar jogando um contra o outro. É uma coisa muito séria que é preciso tecnicamente se avaliar o que pode, o que não pode, porque a vacina ainda não surgiu e no Brasil estamos no momento mais grave de todos os momentos, né? Porque está morrendo coisa de 600 pessoas por dia, até 700 pessoas por dia, e isso não é brincadeira, é mais do que se morre em época de guerra, daquelas guerras tradicionais. Então, é preciso muita serenidade neste momento e cada um de nós precisamos fazer a nossa parte, mesmo que seja incômodo estar com a máscara, mesmo que seja incômodo não irmos ao encontro das pessoas queridas, mas, infelizmente, essa é a orientação e este é o melhor caminho, apesar de ser um caminho incômodo, de ter uma pedra no caminho, no meio do caminho ter uma pedra. E por falar em pedra no meio do caminho uma pedra, tem uma moça que está declamando Drummond, escritora nesse tempo de isolamento. Eu estou falando da professora, apresentadora da PNTV Literatura, Michele Paulista. Michele Paulista encontrou uma forma de driblar essa solidão do isolamento, de driblar a possível angústia do isolamento através da literatura, através da poesia, e ela mandou um vídeo para a gente, uma fala para a gente. Vamos ouvir a professora Michele Paulista. Alô? Olá, querido amigo, jornalista Pinto Júnior, ouvintes e telespectadores do Potiguar Notícias. Como muitos de nós, né, estamos passando uma situação muito difícil, um momento de crise, de instabilidade, de incertezas com a pandemia da Covid-19. Então, embora tenhamos o privilégio, né, se é que a gente pode chamar de privilégio, de estar em casa, trabalhando em casa, mesmo assim a gente tem se angustiado, tem se preocupado com esses dias tão incertos. E eu resolvi me amparar, me refugiar na poesia. Eu gosto de poesia, gosto de literatura, minha vida profissional é isso e a minha vida pessoal também se mistura muito a isso. Então resolvi fazer pequenas récitas de trechos de poemas. E o critério realmente são as minhas memórias. Eu fui gravando os poemas dos quais eu me recordo. Então procurei gravar trechos curtos. Quando o poema é grande, eu escolho 1 ou 2 estrofes e vou gravando assim. Eu tento gravar aqueles poetas que eu admiro mais. Então, gravei
grandes poetas, como por exemplo Drummond, Manuel Bandeira, o Vinícius de Moraes, Augusto dos Anjos, e também alguns artistas locais, como Jeane Araújo, o que é contemporâneo, Lívio, e Gilberto Avelino, que para mim é o maior poeta potiguar, não obstante ser da minha terra, Zila Mamed, Alta de Souza. E aí eu vou gravando, que é uma forma de deixar registrado, compartilhar com as pessoas. E eu tenho tido uma receptividade muito boa, porque as pessoas dizem que tem aumentado seu repertório cultural, poético, com os trechos que eu recito. E eu gostaria de encerrar com um trecho de um poeta de que eu sou muito fã, que é Drummond, que ele diz assim: quando nasci, um anjo torto, desses que vivem nas sombras, disse: vai, Carlos, cegou-te na vida. Um abraço. De volta para continuarmos aqui o nosso programa, Jornal Potiguar Notícias. Muitíssimo obrigado por estar conosco. Alô, Gonçalo nos acompanhando aqui, Joaldo Carvalho, muito obrigado, Afrânio Bezerra, muitíssimo obrigado. Então vocês acompanharam aí a fala da professora Michele Paulista. Michele Paulista é apresentadora da PNTV, o doutorado dela em literatura potiguar. Ela é interessante, que o nome dela é Michele Paulista, ela é de Macau, mas é parnamirinense da Gema. Então eu já vou sugerir aqui ela mudar o nome para Michele Parnamirinense. Então, Michele Poesia, Michele Literatura, Michele Parnamirinense, Michele Paulista, então Michele Universal. Michele tem essa característica, essa capacidade imensa de compreender a literatura, essa capacidade imensa de compreender as artes, e ela mergulha na alma de vários poetas de Macau, de vários poetas do Rio Grande do Norte, como falou aqui de Jeane Araújo, que é de Ceará Mirim, com raízes em Parelhas, como falou de Lívio Oliveira, que tem raízes, Lívio Oliveira, que é da Academia de Letras, tem raízes no Seridó, mas é de Natal, enfim. E ela terminou recitando aí o Anjo Torto das Minas Gerais, o poeta de Itabira, aquele que eu falava que no meio do caminho tem uma pedra no meio do caminho, Carlos Drummond de Andrade. Mas ela também recita Zila Mamed, que é lá de Nova Palmeira, terra de Fátima Bezerra, mas que cresceu aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, né? E tem uma poesia maravilhosa, a poeta Zila Mamed. E perpassa também, eu vi os seus vídeos, ela falando também, poesias maravilhosas do Fernando Pessoa, né? Grande poeta da língua portuguesa, Fernando Pessoa. Então, se você gosta de poesia, acesse o Instagram da Michele Paulista, que vale muito a pena ver os vídeos nesse tempo de pandemia. Então, você tem esta oportunidade. Aliás, muita gente que é afeito às artes, muita gente que é afeito à literatura, muita gente que é afeito ao cinema, muita gente que é afeito às artes plásticas, estão aproveitando este tempo de pandemia para aprofundar o seu conhecimento a nível artístico e a nível intelectual. Isso é uma faceta bonita desse tempo feio, que é o tempo de pandemia, que é o tempo de isolamento, que é o tempo de dificuldade de convivência. As pessoas estão dizendo costumeiramente, as pessoas estão falando muito que é muito difícil não abraçar, que a gente vive um momento muito difícil, porque nós não conseguimos, está sendo nos negado essa possibilidade do abraço, do barzinho, do encontro, da balada, do happy hour. Tudo isso está fazendo muita falta, e certamente quando as coisas fazem falta, a gente dá na volta, no retorno, um valor muito maior. Então, haverá tempo para o abraço, haverá tempo para os beijos, haverá tempo para o happy hour, haverá tempo para um encontro, né? E a gente estava falando de poesia, e eu lembrei agora justamente do Vinícius de Moraes,
que ele diz que a vida é a arte do encontro, mesmo existindo tantos desencontros pela vida. Então, nesse momento do Covid-19, nós vivemos o momento do desencontro e não o momento do encontro, o momento do distanciamento e não o momento do abraço. Mas tudo passa, vai passar. E quando tudo isso passar, a gente volta a se encontrar, a gente volta a se abraçar, a gente volta a brindar no happy hour de fim de tarde. Mas antes que isso aconteça, nós vamos ouvir a palavra de Tatiana Marques, que é consultora empresarial, e vem falar um pouco sobre empreendedorismo. A empresa na qual ela trabalha, vai fazer, que é uma empresa de consultoria, vai fazer via internet, e isso não custa dinheiro. Você pode fazer a partir da sua casa, do seu celular, do seu computador, você pode fazer a sua participação e no sentido de buscar caminhos, a fala dela é sempre nesse sentido, de buscar caminhos para nós fazermos essa travessia durante o período do Covid-19 e fazermos as mudanças necessárias que nós temos que fazer na nossa gestão e em nossas vidas para continuarmos produtivos pós-pandemia. Alô, Tatiana Marques, a palavra é sua. Olá, meu amigo Pinto Júnior, olá a todos os ouvintes e telespectadores. Bom, a Masterclass Empresarial é um evento online que será realizado no próximo dia 12 e acontecerá do dia 12 ao dia 15. Então serão 4 dias com encontros de 3 horas por dia, onde a gente vai tratar aí as principais temáticas das empresas para esse momento e terá como objetivo preparar e remodelar a empresa para a retomada empresarial. Então nós iremos ajudar as empresas a se prepararem, se reinventarem e se remodelarem para se tornarem eficazes no novo mercado, no novo normal e atendendo os novos comportamentos do consumidor. Então a gente vai ter aí especialista em marketing, especialista comercial, especialista em gestão enxuta, especialista em recursos humanos e pessoas. A gente vai ter um convidado especial falando sobre liderança e cultura. A gente vai ter especialista financeiro que vai trazer aí toda essa questão de custo, o que investir, no que investir e quais são os controles que as empresas precisam ter e toda essa parte mercadológica, esse entendimento mercadológico e as principais tendências dos setores para a retomada empresarial. Então, serão 4 dias onde o empresário vai ter ali um treinamento com especialistas que vão tratar de remodelar, de realinhar e ajudar ele aí na retomada empresarial. O evento ele tem um valor extremamente simbólico, né? É um evento que no presencial a gente faz por 600, 500 reais e a gente está lançando ele a R$ 75 à vista ou R$ 79,90 em até 12 vezes no cartão. Entendendo todo esse tempo, né? Entendendo o momento em que todos estão passando e entregando um conteúdo de valor com preço acessível para todos. Na verdade, não tem tanto fim lucrativo, na verdade é para poder ajudar aí, é uma forma de ajudar o empresário a se reestruturar. E 10%, né, de todo o lucro, de todo o valor arrecadado, na verdade, será revertido em ações de apoio humanitário, de ações sociais. Então, além do participante adquirir um conhecimento que será essencial para a empresa dele, ele vai poder também ajudar aí uma causa social. Vai poder aí apoiar uma família ou uma instituição que esteja em vulnerabilidade. Então, o evento está acessível na página da Estratégica, né? O link para a inscrição está na página da Estratégica, no Instagram, @estratégica, com S mudo, a palavra em inglês, né? _ consultores.
ou pelo WhatsApp, que você pode falar diretamente conosco e fazer a sua inscrição pelo WhatsApp, que é através do número 991 55 50 25. Então procura lá o Instagram da Estratégica ou entre em contato conosco no WhatsApp, que você irá fazer a sua inscrição, tá? As vagas, elas são limitadíssimas, né? São poucas vagas e a gente tem incentivado as pessoas a fazerem mais rápido para que não fique sem a oportunidade, tá? Pode ser que termine, acabe as vagas e você que queria fazer parte, você que queria participar do evento, fique sem poder participar. A nossa ideia é que todos participem, mas realmente tem uma limitação e a gente precisa respeitar. Então, 91 55 50 25 é o nosso WhatsApp e a nossa página no Instagram, como citei anteriormente. O evento será incrível, Pinto. A gente está preparando realmente uma equipe altamente qualificada. A gente vai fazer algo realmente profissional. O aluno vai se sentir realmente numa classe, numa sala de aula, e a gente vai entregar aí todo o nosso know-how, todo o nosso conhecimento, tudo que a gente tem aplicado nas nossas empresas clientes e tudo que a gente tem estudado e entendido sobre o mercado nesse momento, tá? Então, se você é empresário, empreendedor, fica o convite, Masterclass Empresarial, próxima terça-feira, 12 de maio, até a sexta, todos os dias à tarde, às 15 horas a gente vai se encontrar, de 15 às 18, será ali uma tarde onde você vai se separar para aprender, para receber o conhecimento que vai remodelar a sua empresa, que vai preparar a sua empresa para o novo mercado. Então não perca essa oportunidade. E no mais, um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua participação, Tatiana Marques, aqui no Jornal Potiguar Notícias. Então é isso, todo mundo se preparando neste período de isolamento, quem pode estar isolado, para encontrar o caminho do desenvolvimento da sua empresa, o seu desenvolvimento pessoal e também compreender o novo consumidor, porque esta pandemia ela também vai mudar a cabeça do consumidor. E aí você tem que pensar, na opinião da Tatiana Marques, como é que você vai se adequar os seus produtos aos desejos renovados do consumidor. Agora nós vamos conversar com o professor Jerônimo Freire, que vem falar sobre o projeto Minha Escola Sustentável. Alô, professor Jerônimo Freire, a palavra é sua. Pinto Júnior, nossos agradecimentos ao Potiguar Notícias pela oportunidade que nos dá para apresentar o projeto Minha Escola é Sustentável. Este projeto tem como objetivo discutir de forma investigativa o conteúdo das ciências da natureza e suas tecnologias, de acordo com o viés da sustentabilidade, com a finalidade de atender às unidades temáticas da Base Nacional Comum Curricular do MEC, o BNCC. O que significa e qual é a proposta do projeto? Esse projeto ele tem como propósito motivar o ensino das ciências, também se inclui aí o ensino da matemática, e através do livro e dos kits, nós propomos projetos investigativos em 4 eixos temáticos. Primeiro eixo, uso e reuso da água. A questão da energia, e aí se inclui as energias renováveis. A questão da poluição, em 2 frentes, poluição sonora e poluição do ar, poluição ambiental. E por último, há uma discussão sobre projetos investigativos com o uso de microprocessadores e com a parte de programação para a automação de projetos mais na linha da educação ambiental. Esse projeto ele foi desenvolvido por mim e pelo Pedro Henrique, que é o meu filho, que é da área de engenharia mecatrônica, e nós estamos lançando esse projeto no ano de 2020. Tivemos a oportunidade de lançar o projeto no estado do Ceará, em Fortaleza,
na primeira quinzena de fevereiro. No início de março, estivemos em Florianópolis, no Instituto Galileu Galilei para a Educação, lançando o projeto, e depois em Porto Alegre, especificamente lá em Canoas, na sede do CIDEP, que é o patrocinador desse projeto. O CIDEP é uma empresa, a maior empresa brasileira na área de desenvolvimento de kits para a parte de laboratório de ciências. E no CIDEP nós participamos do workshop Energias Renováveis, com o lançamento oficial do livro, né, e do projeto. Retornando a Natal, para ser mais específico, no dia 13 de março, ao chegar, fomos surpreendidos pela quarentena, e o lançamento, que era para ser na segunda quinzena de março aqui em Natal, ele foi cancelado, e para isso nós estamos lançando uma campanha, e é esta campanha que eu gostaria de informar os seus ouvintes. É uma campanha de lançamento do projeto com o livro, com a participação dos interessados em uma oficina. A oficina é de energias renováveis, ela é aberta, é gratuita. E nós vamos disponibilizar muito em breve o link para que as pessoas façam as suas inscrições. Esta oficina é uma oficina com 8 horas de carga horária, é aberta aos interessados, com propósito maior, que sejam alunos do ensino fundamental, 2, ensino médio, e ela trata das energias renováveis, mais especificamente energia eólica e energia fotovoltaica. Todo esse contexto tem como cenário a própria escola. Então essa é a proposta do projeto, que é embasado tanto no BNCC, como também nos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS, da ONU. Então nós fazemos sempre uma reflexão, e isso está nos capítulos do livro, capítulos esses que seguem essa linha, esses 4 eixos temáticos, né, que eu já mencionei, e em cada eixo desse, no livro, ele tem um formato, né, que realmente possibilita o aluno se aprofundar na discussão e em cima do seu livro texto, seu livro de ciências e matemática, ele aprofundar aqueles conteúdos para que possa ter um maior entendimento dos problemas, principalmente os problemas relacionados à crise ambiental. Então, no geral, é um projeto que motiva o futuro cidadão, a futura cidadã, para um senso crítico, né, com relação às questões do meio ambiente, né? E agora, com esse problema maior da pandemia, né, é importante reforçar esse assunto, porque o Covid-19 é um alerta, né? E essas mudanças que estão ocorrendo, né, tanto a nível do teletrabalho, da educação à distância, e principalmente com as questões levantadas, a sustentabilidade, né, é uma forma de alertar, né, as futuras gerações para problemas graves, tanto semelhante ao Covid-19, que as mudanças climáticas podem também provocar sérios danos à humanidade no futuro. Então, é uma educação que tem ou seja, o projeto tem essa missão de formar não um estudante com aquele vínculo mais forte para a área das engenharias, das ciências exatas, mas especificamente um estudante, um cidadã com a visão da ciência, né? E com essa visão de mundo sendo uma conscientização para a questão ambiental. Eu agradeço a oportunidade que você nos dá em falar do projeto. O que eu posso dizer é que nós estamos lançando aqui no Rio Grande do Norte ainda, esperamos. Ok, professor. Nossos agradecimentos. Quando a gente pudesse encontrar aqui, fazer um debate de bancada
sobre esse tema de escola sustentável, que é muito importante. Muitíssimo obrigado pela sua participação no Jornal Potiguar Notícias de hoje. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelo rádio, pela TV. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha pelas redes sociais. A todos vocês, nós ficamos devendo para amanhã a participação do deputado Hermano Moraes, porque o nosso tempo já acabou. Nós vamos encerrar o programa de hoje, deixando o nosso abraço, o nosso muitíssimo obrigado a todos vocês que nos acompanham. Grande abraço e até amanhã. Na Centecar Parnamirim você encontra atendimento personalizado e transparência. Centecar Parnamirim com o melhor preço do mercado. Qualidade garantida, serviços completos de alinhamentos, balanceamento, cambagem, suspensão, freio, troca de óleo e mecânica em geral. Centecar Parnamirim, Rua Castro Alves, 132, Rosa dos Ventos, Parnamirim. Informações 3272-6309. Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com o RNnet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNnet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. A cidade está muito mais colorida. São 5 lojas das tintas Luxo espalhadas por Natal e Grande Natal. Tudo isso para te atender com os melhores produtos e preço de fábrica. Todo mundo compra nas lojas das tintas Luxo. O que a loja tem de mais especial? Aqui vendemos muito mais que tintas, vendemos emoção. Não erre! Produtos de qualidade com preço de fábrica para deixar sua casa muito mais linda. Tintas Luxo, a marca especializada em texturas. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br.